Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia. Hoje trabalharemos a aula número 24. Lembrando a todos que acessem o Classroom, marquem a presença no Classroom, façam as atividades e para aqueles que por qualquer motivo não tenham acesso ao Classroom, enviem as atividades para a escola, peguem as atividades na sua escola, entrem em contato com a sua direção. Na aula passada, nós vimos a epistemologia genética de Jean Piaget. Na aula de hoje, vamos ver a gramática generativa de Noam Chomsky. O que é a gramática generativa de Noam Chomsky? A palavra generativa ou gerativa, como vamos ver ali mais à frente, pode ser usado os dois termos, significa que o Chomsky está fazendo uma gramática da criatividade, da criação, ou seja, geração, generativa, gerativa, que gera coisas novas. O objetivo da aula de hoje é sintetizar a concepção filosófica de linguagem de Noam Chomsky e seus principais aspectos. Noam Chomsky e a linguagem. Chomsky é um filósofo muito importante na segunda metade do século XX, no campo acadêmico das universidades dos Estados Unidos da América e também do Canadá. Chomsky se dedica a um campo da filosofia que trabalha a linguagem, chamada filosofia da linguagem, e também é reconhecido como um grande linguista que contribuiu para as discussões no campo da linguística e da teoria gramatical, e também a sua teoria, de maneira direta, vai influenciar algumas questões psicológicas e de ciência cognitiva. Noam Chomsky, Filosofia, Linguagem e Política. O nome completo do Chomsky é Avram Noam Chomsky. Nasceu em 1928. Sim, pessoal, ele está bem velhinho, com mais de 90 anos, mas vivo, lúcido e ainda escrevendo artigos de filosofia, podem acreditar nisso. É filósofo, linguista, sociólogo e cientista cognitivo, muito influente no campo acadêmico norte-americano durante a segunda metade do século XX. Aqui falamos norte-americano, especificamente envolvendo Estados Unidos da América e Canadá. Ativista político muito atuante nos Estados Unidos, professor emérito do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. Lembram os filmes de tecnologia atuais, até mesmo filmes de investigação, como CSI, NCIS, sempre tem alguém do MIT ali fazendo a verificação de crimes cibernéticos, de cybercrimes e tal. Então, justamente, o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que cria as grandes mentes da engenharia, e principalmente engenharia da computação norte-americana, é onde o Chomsky desenvolveu boa parte da sua carreira e acabou tornando-se professor emérito. Seu principal trabalho é a gramática generativa ou gerativa transformacional. Você sabe o que é filosofia da linguagem? Vocês já ouviram falar em filosofia da linguagem? Façam a atividade e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos ver a resposta à atividade. Lembrando sempre que as respostas são sugestões, o que importa é a ideia principal do seu texto. De nenhuma maneira a sua resposta deve estar igual à resposta sugerida aqui. Vamos verificar. A filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que investiga as relações entre mundo, pensamento e linguagem. De maneira mais específica, a busca pela compreensão dos limites da linguagem, das tentativas de exprimir pensamentos e, finalmente, se é o sujeito que determina a linguagem e não o contrário. Então, pessoal, quando falamos da resposta, qual que é a ideia central? É vocês associarem que a filosofia da linguagem é um campo da filosofia que trabalha a linguagem, os limites da linguagem, o porquê falamos. Qualquer coisa nesse sentido, a resposta está correta, ok? Chomsky e a gramática generativa ou gerativa. Mais uma vez retomando, por que generativa ou gerativa? Porque o Chomsky está desenvolvendo uma teoria da gramática que mostra que existe a criatividade do ser humano, que nenhuma regra, seja ela lógica ou gramatical, consegue segurar essa criatividade do ser humano, essa noção que o ser humano tem de criar, de gerar novas palavras, de gerar uma linguagem nova e, por consequente, de criar ou adaptar as regras já existentes da linguagem do falante. A gramática gerativa de Chomsky se apresenta como uma teoria que discute os aspectos linguísticos como a criatividade do falante e sua capacidade de emitir e compreender frases inéditas. Então, pessoal, quando estamos falando da gramática gerativa do Chomsky, qual que é o foco? O seguinte, moçada, nós aqui falando, nós temos um português padrão, que é o que é ensinado na escola, português formal, principalmente agora, aí, terceirão, aquele português norma culta, cobrado dos principais vestibulares. Esse é o português norma culta, é o português chamado padrão, chamado da gramática normativa. Mas, como nós estamos falando aqui, eu falo com vocês, vocês falam comigo, vocês falam com os colegas, com os pais, é esse português norma culta padrão? Não, vejam, eu falei uma expressão aqui, e aí, moçada? Eu posso chegar para vocês e falar, daí, tudo bem? Esse daí não é um português norma culta, moçada. Quando você chega ali e fala, e aí, maninho? O cara é teu irmão? Não. Você está falando, e daí, maninho, é o quê? Uma expressão linguística. É disso que o Chomsky fala quando o Chomsky propõe essa gramática generativa ou gerativa. Quando ele fala de criação. São aquilo que nós chamamos de gírias, de modos de falar. E um país rico como o Brasil, devido à mistura étnica, cultural e pela sua extensão, essas gírias, olha que loucura para nós brasileiros, essas gírias vão mudar às vezes de região para região. Na região sul você tem um jeitão de falar informalmente, no dia a dia. Na região sudeste você vai ter um outro jeitão de falar informalmente. E assim por diante, na região nordeste, na região norte, no centro-oeste. Ou seja, cada região do Brasil vai ter uma característica de fala informal, essa fala do dia a dia, que você troca ideia com os amigos, que você conversa com seu pai e com a sua mãe. Essa diferença de fala é aquilo que o Chomsky está trabalhando com a sua tese da gramática gerativa ou generativa. Por isso que o Chomsky vai ter uma importância muito grande, como vamos ver daqui a pouco, para criticar aquelas ideias behavioristas que nós vimos já em aulas anteriores, certo? Se o ser humano tem essa capacidade criativa inata, se cada região de países grandes, como o Brasil, os Estados Unidos, a China, de região para região muda o jeitão de falar, como é que nós podemos ter todo aquele formalismo experimental de outras teorias que explicam a comunicação e a aprendizagem? A gramática, nessa perspectiva generativa de Chomsky, é analisada por três perspectivas. Primeiro, o componente sintático é o sistema de regras que define a formação das frases. Ou seja, aqui estamos entrando na parte mais técnica da teoria de Chomsky, a sintaxe, que é o quê? Como que se formam as frases. Então ele analisa isso deditadamente
no seu livro e passa a elaborar isso daí. Como é que o ser humano forma essas frases? 2. O componente semântico é o sistema das regras que definem a interpretação das frases. Ora, como que vocês que estão aqui assistindo a minha aula interpretam o que eu falo? Como que vocês captam o que eu falo? Seja esse português norma culta, ou seja, as gírias que eu uso. Como que vocês captam isso? 3. O componente fonológico ou fonético é o sistema de regras que formam as frases a partir de uma sequência de sons. Ou seja, moçada, como é que vocês captam esses sons? Ou melhor, como que eu formo esses sons, vocês formam esses sons, e esses sons são parecidos ou semelhantes na medida que nós nos entendemos, nós nos compreendemos. O componente sintático é o sistema de regras que definem a formação de frases. O componente semântico é o sistema de regras que define a interpretação das frases. E o componente fonológico ou fonético é o sistema de regras que forma as frases a partir de uma sequência de sons. Esses 3 elementos juntos é aquilo que a gente chama de gramática da linguagem. É aquilo que permite com que tudo isso que eu esteja falando aqui, vocês sejam capazes de compreender, entender. Que tudo aquilo que vocês falam comigo, eu posso entender. Dessa maneira, o Chomsky propõe uma nova concepção da aprendizagem da linguagem e também do funcionamento da mente, como nós vamos ver daqui a pouco. Pessoal, agora façam a seguinte atividade. Atividade número 2. Como a gramática generativa enxerga a linguagem. Nós já voltamos.
Olá, voltamos. Lembrando sempre que nós vamos ver agora uma sugestão de resposta. O que vale é que você tenha a ideia principal na sua resposta, ok? Vamos verificar a resposta. Chomsky apresenta em sua gramática uma teoria que discute aspectos linguísticos como a criatividade do falante e sua capacidade de emitir e compreender frases inéditas. Desta maneira, a gramática seria considerada um sistema finito que permite gerar um conjunto infinito de frases gramaticais. Então, pessoal, a principal da resposta, que a ideia principal, o que é? É vocês elaborarem na sua resposta que a ideia da gramática generativa do Chomsky é a capacidade que nós, seres humanos, temos de gerar palavras novas na linguagem, de adequar ou adaptar as regras gramaticais a esse novo vocábulo, a esse conjunto de gírias do qual nós usamos. Essa é a ideia principal. Tem isso na tua resposta? Está certíssimo. Beleza? No Chomsky, a psicologia. Então, pessoal, lembram que eu estou falando desde o início da aula que essa teoria da linguagem, essa filosofia da linguagem do Chomsky, a gramática generativa, vai influenciar outros campos. Campos que têm a ver com a ciência cognitiva. Pois bem, o Chomsky vai ser muito usado pela psicologia norte-americana justamente para criticar algo que nos Estados Unidos, durante 20 anos, foi o frisson, foi aquilo que causou impacto na academia, todo mundo estudava, todo mundo tentava usar essa teoria para tudo, que foi a teoria do behaviorismo, que nós falamos já em aulas anteriores aqui. Só lembrando, o behaviorismo, principalmente o behaviorismo radical do Skinner, que é o que mais fez sucesso e influenciou a cultura acadêmica e educacional norte-americana, propunha o quê? Que você aprende por reforços positivos. E o ensinamento não deve levar em conta questões mentalistas, psicológicas, com relação à consciência, psicológicas com relação às emoções. Já essa gramática criativa vai dar a base para uma crítica a esse behaviorismo. A gramática generativa de Chomsky teve grande influência na psicologia e serviu como crítica à psicologia comportamental, o behaviorismo. Por quê? Existem 3 ideias principais da crítica ao behaviorismo. 1. A mente é cognitiva. O que significa isso, pessoal? A mente, a nossa cabeça, sempre está aprendendo. A mente, a nossa cabeça, sempre está colhendo informações e o principal, gerando informações novas a partir desse colhimento. A mente é cognitiva, isto é, a mente contém estados mentais, crenças, dúvidas e assim por diante. No Chomsky, psicologia. Muitas partes do que a mente adulta podia fazer era inato. Pessoal, o que é inato? Inato é aquilo que já está na nossa cabeça, é uma capacidade que já nasce conosco, não é uma capacidade adquirida pelo meio, não é uma capacidade adquirida com o que vem de fora, seja a natureza, sejam as outras pessoas. Inato é aquilo que já está na nossa mentalidade desde que nascemos. Muitas partes do que a mente adulta podia fazer era inata, isto é, embora nenhuma criança nascesse automaticamente sendo capaz de falar uma língua, todas as pessoas nascem com uma capacidade poderosa de aprendizado da linguagem, que permite a eles dominar muitas linguagens muito rapidamente em seus primeiros anos de vida. Então, pessoal, o que o Chomsky está falando aqui? O que é inato no ser humano? O que é aquilo que está dentro do ser humano desde que ele nasce, na nossa mente? A capacidade que nós temos de entender e produzir linguagem. O Chomsky vê que qualquer ser humano, de qualquer etnia, de qualquer cultura, tem essa grande capacidade de aprender a linguagem, através dessas informações de linguagens aprendidas que vêm do grupo de falantes que você nasce, ou seja, se você nascer nos Estados Unidos, você vai aprender inglês, se você nascer no Brasil, você vai aprender português, se você nascer na França, francês, e se nascer no Japão, vai aprender japonês. Então você tem uma comunidade que te impõe uma linguagem, mas ao aprender essa linguagem, você se torna capaz o quê? De também criar a partir dessa linguagem, dessas informações recebidas. E é essa capacidade que torna fácil
que o ser humano, principalmente na infância, aprenda outras línguas. 3. Introdução do conceito de modularidade, uma característica crítica da arquitetura cognitiva da mente. A mente é composta de um conjunto de subsistemas especializados que interagem entre si e que apresentam fluxos de intercomunicação limitados. Ou seja, pessoal, a nossa mente se comunica sempre. Tudo aquilo que a gente aprende, fonemas, sons, sentidos, estão sempre entremeados, embaralhados, e é esse embaralhamento, por mais confuso que possa parecer, que forma a riqueza da linguagem e da produção linguística em nós mesmos. Pessoal, agora façam a atividade 3. Qual a principal crítica de Chomsky à psicologia comportamental ou behaviorismo? Nós já voltamos.
Olá, voltamos. Lembrando sempre que vamos apresentar uma sugestão de resposta e o que importa é a ideia principal da resposta, ok? Vamos verificar a resposta então. Resposta A. Chomsky demonstra que a mente funciona por processos mentais, por vezes inatos, e que a mente não depende de estímulos ou reforços para aprender. Então, pessoal, qual que é a principal ideia do Chomsky, que vai ser uma crítica à concepção behaviorista? A nossa mente sempre está aprendendo. A nossa mente não necessita de reforços positivos para aprender. Muito menos a nossa mente está atrelada aos estímulos do meio, que é tão caro, tão precioso para os behavioristas. A valorização dos estímulos do meio, estímulos negativos, estímulos positivos. O Chomsky fala, beleza, isso acontece? É claro que acontece. Ele não vai negar o behaviorismo, mas ele vai dizer o quê? A mente não é só isso, a mente não está limitada a isso. A mente tem outras características que o behaviorismo não enxerga. Chomsky, filosofia e política. Então, pessoal, eu coloquei esse quadro aqui, filosofia e política, porque o Chomsky, principalmente nos últimos 30 anos ali, dos anos 90 para cá, tem se destacado bastante na sua atuação política. Então, ele é um ativista político, ele organiza encontros políticos, ele participa de causas humanitárias, principalmente causas relacionadas aos direitos humanos, causas relacionadas à preservação do ambiente, e tem se colocado, se inserido no ambiente político dos Estados Unidos da América, apoiando determinados candidatos, criticando outros, tanto que hoje, se vocês colocarem no Google lá, Noah Chomsky, as principais matérias que irão aparecer sobre ele são matérias relacionando ao seu ativismo político, que vem o quê? Que vem, obviamente, de sua teoria filosófica, da sua concepção de linguagem e de tudo que ele aprendeu filosoficamente. Então, o Chomsky aqui não é um ativista político maluco, ele é um ativista político com fundamento, com teoria, e ele fala só a partir da teoria. Tanto que ele critica muitos políticos e ativistas norte-americanos de não terem uma concepção correta da política, de não terem uma concepção correta do funcionamento da sociedade. Isso mostra que, mesmo enquanto ativista político, ele é muito acadêmico, ele é muito baseado em teorias científicas e filosóficas. Filosofia e política. Chomsky tem uma participação política muito influente nos Estados Unidos e sobre o Estado de Israel. Por que sobre o Estado de Israel? Bem, como o próprio nome dele entrega, mas se não ficou claro, Chomsky é judeu. E como todo judeu, nos Estados Unidos da América, ele também tem que lidar com questões que são relativas ao Estado de Israel, se posicionar a favor ou contra algumas medidas do Estado de Israel e também se posicionar contra a cultura judaico-hebraica. Lembrem-se que a Segunda Guerra Mundial, certo? Teve um período assombroso que foi a tentativa ali de eliminação e perseguição dos judeus, não só dos judeus, tiveram outros povos também, como os ciganos e outras etnias, mas principalmente os judeus foram muito perseguidos e sim, eu acho que podemos usar essa palavra, massacrados aí durante a Segunda Guerra Mundial pela sua cultura, pela sua religiosidade. Então, Chomsky tem essa herança hebraica, valoriza essa herança hebraica como dele e também se posiciona politicamente sobre todas as questões que envolvem a política estadunidense e de Israel. Sua trajetória nas ideias políticas mudaram um pouco durante toda a sua carreira. Isso aqui é interessante, porque mostra que o Chomsky tem o quê? Uma trajetória muito lógica, muito precisa e fundamentada para a sua atuação política. Chomsky se define como anarco-sindicalista e enaltece o socialismo. Então, o Chomsky acaba assumindo posições que aqui no Brasil nós chamamos de esquerda. Chomsky, filosofia e política. Chomsky é um crítico da política externa do governo norte-americano, mas também sempre tem expressado sua admiração pela liberdade de expressão usufruída pelos cidadãos dos Estados Unidos em grande número de suas entrevistas e livros. Então, moçada, o Chomsky faz uma crítica aos Estados Unidos? Faz, mas ele também faz uma valorização.
Qual que é a valorização? O conceito de liberdade de expressão. Ele acha que a maneira como os Estados Unidos lida com a liberdade de expressão é fundamental para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade democrática. Atividade 4. Explique por que a liberdade de expressão é uma característica importante para o pensamento político, segundo Noam Chomsky. Já voltamos.
Olá, voltamos. Lembrando sempre que vamos apresentar uma sugestão de resposta. Vamos verificar essa resposta. A liberdade de expressão permite que os indivíduos recebam opiniões contrárias às suas e, a partir do diálogo, do debate, os indivíduos repensam, refletem e podem aperfeiçoar suas visões de mundo, algo essencial para o desenvolvimento da sociedade. Então, pessoal, qual que é o principal para a liberdade de expressão que o Chomsky vê? É você lidar com um contraditório, é você saber compreender e entender quem pensa diferente de você. Pessoal, fazendo o resumo da nossa aula, a gramática generativa de Chomsky se apresenta como uma teoria que discute aspectos linguísticos como a criatividade do falante e a sua capacidade de emitir e de compreender frases inéditas. Crítica ao behaviorismo feita por Chomsky afirma que a mente é cognitiva e que os estados mentais não podem ser desconsiderados ou secundarizados. Chomsky tem um posicionamento político próprio, às vezes controverso, e que valoriza a liberdade de expressão. Pessoal, foi um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado e até a próxima.